E estamos de volta hoje conversando com Johnny De Carli. Não é comunicador da rádio, como é de costume, né? Nós trazermos aqui no Mundial e Você, mas é um grande querido, um grande parceiro aqui da Rádio Mundial. Johnny De Carli está falando com a gente hoje sobre o reiki. Não é isso? Exatamente, Principalmente Samira. sobre os princípios do reiki, toda essa maravilha que essa energia pode nos proporcionar. Exatamente, Samira. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês e vamos dar sequência, né, ao que nós estávamos falando. Exatamente, dos 5 princípios do reiki. Nós terminamos o bloco passado exatamente começando a falar do 5º princípio. Que, na minha opinião, é o princípio mais difícil. É o princípio da gratidão. A Bíblia fala: tudo dai graças a Deus. Eu acho que todas as pessoas aqui ouviram falar sobre a lei da atração. Quem não ouviu? Essa lei da atração, ela prega que semelhante atrai semelhante. A matéria atrai a matéria, a eletricidade atrai a eletricidade, o magnetismo atrai o magnetismo, o bem atrai o bem e o mal atrai o mal. A Bíblia diz: diga com quem tu andas, que eu te direi quem eres. Enfim, essa lei da atração, é muito importante que as pessoas tenham isso em mente para que elas entendam a importância da gratidão. Hoje nós estamos falando sobre uma coisa científica. Quando você nega uma coisa, se você tem depressão e você diz que você não quer sentir depressão, ou se você sente ciúmes e você diz que você não quer sentir ciúmes, aí que você vai sentir depressão e ciúmes. Porque tudo que você nega fica mais forte. As coisas negadas. Se você tem um problema, pode ser um problema conjugal, um problema profissional, e você ignora esse problema, você faz de conta que ele não existe, ele se fortalece. O não tem um poder sobre nós fenomenal. Exatamente. Então nós só temos controle sobre as coisas que nós aceitamos, que nós enfrentamos. Então, quando você tem um problema financeiro e você não aceita aquilo, você nega aquilo, aquele problema se perpetua, ele se torna mais forte. Então nós atraímos, pela lei da atração, as coisas que nós negamos. E nós atraímos também, pela mesma lei, as coisas que nós agradecemos. Ah, bom. Enfim, né? Enfim, entrou a gratidão. E as pessoas, elas têm o hábito, em geral, de focar a energia delas nos problemas. E não nas coisas que estão dando certo. Tá, e a gente cai lá naquele princípio da preocupação. Enfim, eu gostaria de dar um depoimento pessoal. Eu perdi meu pai no ano de 1968. Minha mãe é estrangeira. A minha mãe, ela não sabia falar português. E como é que ela ia... Ela estava com 4 filhos, não tinha emprego, meu pai não deixou pensão, os parentes todos fora do Brasil. E ela começou a vender Avon. E graças a Deus e graças à minha mãe, eu não sei o que é passar fome. Mas não foram poucas as vezes que nós tínhamos arroz e ovo para comer. E eu vi os meus amiguinhos, eu sou nascido aqui em São Paulo, mas eu me criei no Rio de Janeiro. Eu via os meus vizinhos, os meus amiguinhos que tinham o pai e a mãe. Naquela época não era muito usual separações conjugais. Eles comendo, estrogonofe, peixe e batata frita, e eu comendo arroz e ovo. E eu reclamava, e minha mãe enchia os olhos de lágrima. Há 10 anos atrás, eu não gosto muito de política. Eu procuro não me envolver, mas eu procuro acompanhar tudo que acontece no nosso país e no mundo. Eu acompanhei o governo lançando o programa Fome Zero. E o presidente da República, ele muito emocionado, ele dizendo que estava lançando aquele programa, Fome Zero, porque muita gente não sabia o que era sentir fome. E ele tinha sentido fome. Ele nasceu no Nordeste, o presidente Lula, e que era uma coisa muito triste. E eu comecei a refletir, e eu percebi que naquele momento, aquele político, ele falava a verdade, porque eu olhava ele nos olhos, eu percebia a emoção dele, e eu refleti porque eu nunca senti fome. E se eu tivesse agradecendo, porque eu ia dormir sem fome, eu não sei o que é sentir fome, nunca soube. No dia seguinte eu estaria comendo estrogonofe.
As pessoas não percebem isso, que se elas olharem o lado bom das coisas e passarem a agradecer por tudo que elas recebem, pelo sol que nos aquece, pelo ar que respiramos, pela capacidade que nós temos de poder assistir um pôr do sol, de compartilhar, de viver, de trabalhar, de ir e vir, de estar vivo, de estarmos tendo essa experiência no planeta, as pessoas começam a atrair abundância, porque o universo ele é extremamente abundante. Tudo é feito de energia. E através da força da gratidão, nós entramos em sintonia com o princípio da abundância do universo. E nós passamos a atrair magneticamente a abundância. É só as pessoas pararem de reclamar. Quantas vezes pessoas estão desempregadas, estão se queixando que estão desempregadas e seguem desempregadas. Aí elas conseguem um emprego, o que acontece? Elas param de reclamar. Aí aparecem 10 empregos. Pessoas que estão vivendo solidão, porque elas não têm, às vezes, um namorado, um noivo, um marido, e reclamam da solidão. Aí quando consegue uma pessoa, aparecem 20 pessoas, porque ela parou de reclamar. Eu tenho ido muito à Espanha. Eu tenho 7 livros publicados na Espanha, um deles na 26ª edição. O ano passado, no mês de maio, eu estava num congresso, e a Espanha vive um momento muito difícil de crise. E eu, nesse congresso, para mais de 400 pessoas, eu disse a eles que a situação ia piorar, e as pessoas ficaram de boca aberta com a minha falta de otimismo. Mas, na verdade, não era falta de otimismo. Eu disse a eles que todos os lugares que eu entrava na Espanha, dentro de um banco, as pessoas estavam reclamando. Ao invés de agradecer que vivem num país extremamente lindo, com um povo culto, um povo fenomenal, um país com grandes oportunidades, que não se envolveu diretamente nas guerras, não foi destruído como outros países tiveram que ser reconstruídos. Um país sem tantos problemas climáticos. Eles estão vivendo um problema, uma crise econômica passageira, e ao invés de eles olharem tudo que eles têm de bom, eles ficam reclamando. Isso só coloca o país mais para baixo. Deixa até de ser passageira a crise. E eu até citei a questão do Brasil, né? Nós estamos praticamente há 500 anos vivendo crises aqui. E o brasileiro, ele se cansou de reclamar e ele passou a agradecer. Hoje nós somos a 6ª economia do planeta. Você sente que o brasileiro está agradecendo mais? Eu sinto que existe, entendeu, mais gratidão no coração do povo brasileiro, de uns anos para cá. Que o brasileiro ele está mais resignado. É como se nós tivéssemos virado um disco nos últimos 20 anos. E eu sinto que, eu não tenho dúvida que o Brasil será uma grande potência e será o grande celeiro desse 3º milênio, pela mudança de consciência do nosso povo. A gente não vê no Brasil os problemas que a gente vê no Oriente Médio, entendeu? Em alguns outros países, problemas raciais, problemas religiosos, enfim, entendeu? A gente vê que realmente o nosso povo é um povo que está num estágio evolutivo espiritual acima da média do que a gente observa no planeta como um todo. Por isso que o nosso país realmente ele vem melhorando. Ele vem tendo uma modificação de consciência. A gente já vê políticos aí sendo presos, entendeu? Uma mudança, entendeu? Transformações acontecendo. Sim, nós estamos vivendo um momento muito importante no nosso país. É realidade. E esse é o princípio da gratidão. Na minha ótica, o princípio mais difícil. Porque acontecem 10 situações, 9 positivas e 1 negativa, e em geral nós jogamos a nossa energia naquele problema que nós tivemos, ao invés de ignorar aquilo e agradecer das coisas boas que nos acontecem diariamente. Então é isso que as pessoas têm que levar em conta, entendeu? Através desses princípios do Reiki que você acabou de citar para nós, explicou com detalhes até, no meu dia a dia, na minha rotina diária, como que eu posso absorver
todos esses princípios, juntamente ao reiki, juntamente a bons pensamentos, que é praticamente um princípio, né? Enfim. O que você orienta? Como você orienta as pessoas a respeito? Olha, a teoria é muito bonita, mas eu não conheço ninguém, entendeu? Incluindo a mim, que consiga ficar 24 horas por dia, 365 dias por ano, envolvido com esses princípios sem desviar deles. Então, mesmo os mestres de Reiki, nós somos seres humanos, às vezes ficamos preocupados, às vezes acontece uma coisa que nos aborrece, sentimos raiva, muitas vezes nós pecamos no princípio da gentileza, acabamos reclamando de uma coisinha, de outra, mas aí entram as técnicas que nós ensinamos nos seminários. O ser humano, as pessoas precisam entender que nós funcionamos como se fôssemos um computador. Nós somos seres programáveis. Nós somos seres neurolinguísticos. Nós temos 3 programações. Nós temos uma programação genética, a cor dos nossos olhos, da nossa pele, que nós não temos, pelo menos por enquanto, como interferir nisso. Nós temos uma segunda programação, que é uma programação sociocultural. É a educação que nós trazemos dos nossos pais, dos nossos avós, dos professores. É aquilo que a gente traz do berço. Isso é certo, isso não é certo. É aquela nossa orientação. E nós temos uma terceira e última programação, que é aquilo que nós acreditamos de nós mesmos. Se você acredita que você vai ter medo de avião, você vai ter medo de avião. Se você acreditar que você não é capaz de falar em público ou de abrir o seu próprio negócio, você não vai ser capaz. São as limitações que nós mesmos criamos. E nessa terceira e última programação, nós temos como interferir. Agora, para interferir nessa programação que nós temos, é muito importante que o nosso cérebro ele esteja numa frequência específica de emissão de ondas eletromagnéticas que nós chamamos de alfa, que é entre 7,5 e 13 Hz, que é a frequência de uma flor, é a frequência de uma pedra, de uma árvore, é a frequência da natureza. É uma frequência em que a pessoa não está dormindo, porque se ela está com menos de 7,5 Hz, ela está dormindo. E não é uma frequência que a pessoa esteja desperta, que é como nós estamos agora. Nós estamos em beta, acima de 13 Hz. É uma frequência que você não está dormindo nem acordado. É uma frequência que você está em estado meditativo. Isso é meditar. É entrar na mesma frequência de um beija-flor, de uma flor, de uma árvore. E para nós ocidentais, quando nós falamos em meditação, se você abre o dicionário Aurélio, você encontra o termo meditação. Então, quando nós falamos estou meditando sobre determinado assunto, eu estou refletindo sobre esse assunto. Estou reflexionando. Você está gastando a sua energia numa determinada situação, um determinado problema. Para os orientais, quando eles falam que eles estão meditando, é porque realmente eles estão se esvaziando. Eles não estão pensando. Eles estão entrando num ponto de neutralidade, saindo da mente. E só na Índia existem praticamente quase 100 tipos diferentes de meditações. Uau! Todas elas nos conduzem a uma frequência de 7,5 a 13 Hz. E o professor, o mestre Mikao Sui, que desenvolveu a técnica, o Reiki, ele trouxe para a técnica uma meditação extremamente simples, que é a meditação Gassho, que nós ensinamos logo no primeiro módulo, que coloca o cérebro da pessoa rapidamente nessa frequência. E uma vez o cérebro estando nessa frequência, nós repetimos diariamente os 5 princípios. Só por hoje eu não sentirei raiva, só por hoje eu não me preocuparei, só por hoje eu serei gentil com todas as criaturas vivas, com todas as pessoas, aí entra o reino animal e vegetal. Só por hoje eu farei o meu trabalho com amor e honestamente, e só por hoje eu serei grato a Deus e a todas as pessoas que me ajudarem de alguma forma. Quando nós repetimos esses princípios para nós mesmos, logo após a meditação Gassho, nós estamos programando o nosso subconsciente para que ele comande a nossa vida
nesse sentido. E para cada princípio que nós recitamos, nós refletimos se nas últimas horas nós pecamos em cima de algum deles. E a gente assume o compromisso. Vamos supor, você repete logo após a meditação que você, naquele dia, você não vai sentir raiva. E você reflete em cima das últimas horas. Se aconteceu alguma situação que te levou a sentir raiva. E você assume contigo o compromisso. A próxima vez que você enfrentar uma situação semelhante com aquela pessoa ou uma situação semelhante, você enfrentar a situação, mas sem permitir que a raiva tome conta da sua essência. Então você não vai ignorar o problema, você não vai fugir, você vai enfrentar o problema, vai resolver mais com equilíbrio emocional. E dessa forma você vai refletir em cima dos outros princípios também. E dessa forma você vai se tornando um ser um pouco melhor a cada dia. A cada dia você se torna um ser um pouco melhor do que você foi no dia anterior. E você vai entrando nesse caminho de evolução, de expansão de consciência. A cada dia você se aproximando um pouco mais de Deus. Você se tornando um ser humano melhor. Que assim seja. Né? E o Reiki colabora, né, claro, com tudo claro. isso. Nós temos hoje várias denominações para o Reiki, não sei se é assim que eu posso dizer. Nós temos o Reiki tradicional, nós temos o Karuna Reiki, nós temos Reiki xamânico, a gente vai ouvindo várias categorias de Reiki. Como você vê isso? O que difere um do outro? Na verdade, é tudo fruto do mesmo princípio. Enfim, a energia que nós estamos mergulhados é a mesma energia. Então, é universal. Não existe uma energia diferente para o Reiki A, o Reiki B, o Reiki C. Todos os reikianos estão fazendo uso da mesma ferramenta, da mesma energia primordial cósmica. Eu gostaria de fazer uma comparação. Vamos lá. Suponhamos que você resolva fazer um curso de inglês. Você pode entrar numa escola, por exemplo, a cultura inglesa. No final você vai estar falando inglês. Depois de 7 anos. Você pode entrar numa outra escola, a Wizard, o CCAA, o IASIG. No final as pessoas vão estar falando inglês. É o mesmo inglês. Só que existem metodologias diferentes. Existem escolas que levam mais para a parte prática da conversação. Outros vão mais para a parte teórica, enfim, assim entendeu? Mas no final as pessoas estão dominando o mesmo idioma. Então existem realmente diferentes escolas. Existem escolas que levam o Reiki para o lado do xamanismo, que é uma coisa fantástica. Outras levam para o lado da meditação, da alimentação vegetariana, enfim. Trazem o Reiki, associando a diferentes religiões. O Reiki, como é uma energia de amor, o Reiki não choca com nada. Então, hoje nós observamos que existem quase 300 versões do Reiki. O Reiki sendo associado a outras práticas que também são muito boas. Eu, quando percebi essa tendência no Ocidente, eu tomei uma grande decisão de apontar a minha bússola, a agulha da minha bússola para o Japão. E eu comecei a ignorar tudo isso e a buscar o conhecimento nas raízes, para que a essência não se perdesse, não desmerecendo esses outros sistemas do Reiki, porque são muito bons. São pessoas que associaram o Reiki aos florais de Bach, ou associaram o Reiki a práticas meditativas diferentes, a cromoterapia, a religiões que são fantásticas, a filosofias de vida, ao xamanismo. Então, são sistemas que funcionam muito bem e que trazem muito conforto às pessoas. Mas eu tinha essa preocupação, que a essência do Reiki se perdesse, como tudo começou na época de Mikao Sui, em 1922, 23. Ele veio a falecer em 1926. Então eu redirecionei toda a minha pesquisa para o Japão. Hoje toda a minha pesquisa é feita exclusivamente no Japão, e por esse motivo eu tenho sido convidado
para congressos internacionais para falar sobre o Reiki, como ele começou, como ele é ensinado hoje no Japão, sem desmerecer todas essas vertentes e essas variações que a gente percebeu no Ocidente. No Japão ele continua o tradicional? Sim. Só que nós percebemos que mesmo no Japão existem diferentes escolas. Tá. Existem escolas que levam o Reiki para a parte da macrobiótica. Existem escolas que levam o Reiki como um método de expansão de consciência. Eles não dão uma importância muito grande à parte terapêutica do Reiki, que o Reiki também é uma terapia extremamente eficaz. Sim. Que traz saúde, equilibrando a energia das pessoas, fazendo com que o sistema imunológico funcione bem. Eles se preocupam muito com a expansão de consciência, as pessoas se tornarem seres humanos melhores, se aproximarem de Deus através dessa energia. Então percebemos no Japão o Reiki envolvido com religiões tradicionais, que é o Zen budismo, o shintoísmo. Então existem, mesmo no Japão, onde tudo começou, a gente percebe diferentes escolas. Tá. O Reiki, ele permite que a gente possa ter, junto com essa expansão de consciência, uma abertura de uma intuição maior, insights no dia a dia. Enfim, eu venho falando desde que nós começamos a nossa entrevista sobre Albert Einstein. Ele dizia, certa vez ele disse, não pensem vocês que eu desenvolvi a teoria da relatividade usando a minha mente racional. Ele usava a intuição. Ele dizia que quando ele tinha uma dúvida com relação à teoria da relatividade, ele ia fazer uma siesta. Uma siesta é quando você vai fazer um cochilo. Não é um sono profundo. É uma frequência que você entra, que você não está dormindo profundamente, nem está acordado, que ativa realmente a intuição. O Reiki, ele faz com que nós aumentemos a emissão de ondas alfa. Isso faz com que a nossa intuição ela se expanda. E a intuição é uma coisa extremamente importante que as pessoas precisam aprender a utilizá-la. Quando nós fazemos uma oração, nós nos dirigimos a Deus. E Deus fala conosco. Como? Através da intuição. Einstein dizia, não existe nenhum caminho lógico para desvendar as leis da natureza. O único, ele não dizia que havia outro, é a intuição. E o Reiki é uma ferramenta extremamente eficaz para que as pessoas desenvolvam a intuição. Seja um médico, um advogado, um dentista, um contador, uma dona de casa. Enfim, todos nós precisamos estar com esses ouvidos atentos para que a gente escute essas orientações que vêm do alto. Que caminho é melhor para que a gente tome. E muitas vezes nós erramos por não escutar essa voz sem voz, que é a voz de Deus. Muitas vezes as suas iniciações, acho que se não me engano de mestrado e doutorado, acontecem em alguns locais fora do Brasil. Você escolhe determinado ponto pela energia que ela tem também? Sim, nós estamos desenvolvendo um trabalho muito forte hoje nos Andes peruanos. Esse ano, no mês de setembro, nós estaremos pela 11ª vez levando um grupo de reikianos para Machu Picchu, para Cusco e para os Andes, porque é uma região extremamente privilegiada em termos de energia. É uma região que nós entramos nessa frequência, que é a frequência da natureza, com muita facilidade. Então, a intuição ela fica muito exacerbada, as emoções, e a gente fica 10 dias compartilhando experiências com um grupo de 40 reikianos. O ano passado estivemos em outubro, em Machu Picchu. Levamos um grupo de 40 estudantes, todos de Reiki, e sem muita divulgação ficamos com 17 pessoas em lista de espera. Inclusive as inscrições estão abertas. Em setembro nós estaremos mais uma vez no Peru, fazendo esse tipo de trabalho. Que maravilha. Johnny De Carli, o programa está terminando. Passa rápido, eu ficaria aqui o dia todo conversando com você. Quero que você se despeça do ouvinte, já te agradeço pela presença. Olha, Samira, eu só tenho a lhe agradecer pela oportunidade de estar aqui no seu programa,
por você ter aberto esse espaço para que a gente pudesse divulgar um pouco sobre o Reiki. Eu quero agradecer a todos os ouvintes, que eu sei que você é uma pessoa que tem uma audiência muito grande, você é uma pessoa muito querida. Eu quero agradecer ao ouvinte da Rádio Mundial, cativo, por estar nos escutando nesse momento. Nossa gratidão eterna. E eu te agradeço por ter estado aqui dispensando essa 1 hora com a gente, para a gente aproveitar desse conhecimento todo. Muito obrigado. E sucesso sempre para você. Quem quiser mais informações, reikitradicional.com.br. O telefone de contato é 3062-9941. 3062-9941. Obrigada, Johnny De Carli. Muito grato. Sucesso para você e que essa energia do Reiki continue predominando sobre nós. Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto segunda-feira com o Jornal da Boa Notícia. Sábado que vem mais uma super entrevista. E tenha um excelente final de semana, que tem muita coisa boa vindo aí na Mundial. Até lá.